Ai, vou fazer de grude assim. 3, 2, 1. Oi, gente! Eu sou a Bia. Eu sou o Flecha. E hoje a gente vai falar sobre como a imaturidade acaba destruindo o relacionamento. E pra gente falar disso, a gente vai trazer um pouquinho da nossa história. O nosso caso, o nosso case de fracasso / sucesso. A gente vai trazer alguns erros que a gente teve dentro da nossa relação, no sentido de que fizeram a gente terminar, a gente se separou, ficamos separados. Foi muito desafiador, principalmente pra mim. Só que a gente conseguiu se reconciliar e hoje viver uma fase muito mais digna, muito mais acolhedora, muito mais satisfatória do que talvez se a gente não tivesse passado por esse término, né? A gente não ia ter aprendido. E no fim é aquele pensamento que eu carrego comigo como uma filosofia de vida, que tudo é perfeito como é. Todas as coisas cooperam para que você evolua, para que você amadureça, para que você cresça. E um ponto que eu vi esses dias, e a gente pode começar o vídeo até trazendo isso, não estava nem na pauta em si, mas eu vi esses dias um conteúdo falando sobre o tempo, ele não resolve nada. Porque as pessoas muitas vezes têm aquela crença de que o tempo cura. O tempo não cura nada, o tempo ele passa. Sim. Se você não fizer absolutamente nada com esse tempo, você não vai resolver. Nada. Então, esse período ele foi muito importante pra gente. Porque a gente estava se lapidando, entendendo o que a gente queria. Entendendo onde a gente tinha errado, onde a gente tinha acertado. Porque mesmo que a gente estava separado, a gente continuou conversando, porque a gente tinha um filho. Quando a gente se separou, um fato bem importante, só pra pegar um gancho, quando a gente separou, a gente não sabia que ia ter um filho. A gente descobri uma semana depois. A gente começou a se relacionar, na verdade, pegando em ordem cronológica. Vamos começar a falar como a gente conheceu. Né? Como a gente se conheceu, amor? Como a gente se conheceu? A gente se conheceu pessoalmente num evento meu, que ela participou. Isso, mas antes disso eu já sabia que ele trabalhava com network e eu estava começando no digital e era terapeuta, ainda sou terapeuta, né? Trabalho com hipnoterapia. Só que eu tava começando, então não sabia vender direito, fazia um monte de coisa e tava nessa época de network quando me falaram do Felipe e... Gente, eu sou o Felipe. Ele é o Flash, mas eu chamo ele de Felipe, porque eu não consigo. Eu tenho direito, né? Mas fiquei sabendo da existência dele, fui no evento, aí a gente virou cliente e desde... A gente virou cliente? Ela virou minha cliente. Mas você utilizava bastante do meu conhecimento para as coisas da vida dele e tudo mais. Tava sempre perguntando pra ela, porque achei ela inteligentíssima, fora de série, a mais. Ele diz, né, que nunca conheceu alguém tão inteligente. Na minha vida, ela é a mais inteligente do mundo. Eu nunca conheci alguém assim. Até porque senão eu ia dizer, nossa, mas ela era cliente. Pois é, mas é que era muito fora de série. Era muito fora de série e eu ainda acho também que é muito fora de série porque eu sempre me dediquei muito a isso. Eu sempre me dediquei muito a me desenvolver porque eu sempre tive problema de autoestima. Sempre foi uma dor muito latente minha, onde eu tinha relacionamentos que me deixavam muito insegura, que acabava que eu era muito mimada, não correspondiam às minhas expectativas, acabava que eu tinha uma crença muito enraizada do que era o homem. Então, quando eu comecei a me desenvolver, que foi mais ou menos com 19 anos, e comecei a realmente... Hoje tem quantos? 28, faz 10 anos, quase. 9. Quase 10. Eu comecei a documentar isso, escrever sobre meus traumas, sobre meus bloqueios, porque eu sempre tive muita curiosidade de como a mente funciona, como o universo funciona, como a espiritualidade funciona, o que é a verdade da vida. Então, esse meu olhar de saber como as coisas funcionam e me curar verdadeiramente fez com que eu adquirisse muito repertório. Então, eu entendia de todas as coisas, eu sabia de muitas e muitas coisas quando eu conheci ele. Então, a gente começou, ele também teve o início dele nos livros e na leitura. Isso, até pegando um gancho, isso vai
na contramão um pouco do que o mercado prega, dizendo que obesidade mental é uma coisa só ruim. Galera, obesidade mental é você não aplicar. E sim, a aplicação ela é muito importante, mas adquirir repertório, adquirir conhecimento, é impossível você botar para fora tudo que você consome. Então, ignorar o consumo como uma coisa, olhar o consumo como uma coisa ruim é dizer assim, o que vale é só o que você executa. Só que quanto mais repertório você adquire com o tempo, mais interessante você se torna. Então, ela se tornou uma pessoa extremamente interessante para mim quando a gente se conheceu, e eu vi que o nosso trabalho tinha sinergia. E, consequentemente, a minha autoestima foi melhorando, não por ele, mas pelo que eu estava me tornando. Então, as clientes chegando, as conexões que eu fazia. No início, óbvio, a gente sente insegurança quando a gente está aprendendo, quando é algo muito novo. Mas a repetição disso vai consolidando aquelas memórias, vão consolidando aquele formato de trabalho mesmo, de enxergar a vida além do que ela parece ser. É simplesmente você entender que o trabalho, ele vai além do trabalho. É um trabalho da vida. A vida é um trabalho. Viver dá trabalho. Você moldar suas crenças, você desmistificar coisas que estão enraizadas, você olhar para uma perspectiva diferente. Aceitar que tá errado. Aceitar que tá errado. Tudo isso dá trabalho. Então, quando a gente se conheceu, a gente estava muito animado com as coisas que a gente estava vivendo. E aí começou uma amizade que no final deu namoro. E aí o que a gente quer? Só que eu acho que tem um ponto aqui em relação ao que vocês vão ver muito no nosso canal, que hoje a gente bate, e eu acredito que as pessoas elas precisam sempre entender sobre lugar de fala, né? Então eu busco falar de coisas que eu já vivi, de coisas que eu acredito, coisas que têm embasamento para trazer, e não coisas que são minhas opiniões em relação a só um puro achismo. Então, quando a gente pensa em relacionamento no início, nós vivemos uma performance. Nós vivíamos para postar, nós vivíamos para fazer, tanto que se desdobrou numa decisão que foi o que culminou com o nosso término, porque era performance. Exato. Como a gente trabalhava com a internet, a gente tinha... Trabalha, né? Trabalha ainda, mas como a gente estava começando muito, e a gente percebeu que poderia fazer sentido a gente expor o nosso relacionamento, a gente começou a expor muito o nosso relacionamento. E a gente não soube lidar com os altos e baixos da vida real, entende? Então a gente achava que aquilo que a gente viveu no início da nossa relação deveria se perpetuar pro resto da vida. Deveria continuar. A vida além das câmeras, ela é muito difícil. Exatamente. E quando a gente começou a ter questões para desenvolver, para discutir sobre as diferenças que a gente tinha na nossa vida, tanto que no outro vídeo que vocês viram, a gente fala sobre isso, fala sobre essa questão da performance, que a gente tinha um costume de uma coisa e o Felipe tinha um costume de uma coisa e eu era completamente diferente do que ele estava acostumado. Então, quando a gente começou a lidar com essa realidade, a gente não teve maturidade pra gente aguentar, pra gente falar, tá, vamos conversar, vamos resolver. A gente tinha muito essa imaturidade de tipo, se não der certo, tudo bem. E acho que esse é um ponto que... Sabe aquela história que dizem de quando algo começa errado, tende a dar errado? E hoje a gente, depois que a gente voltou, a gente fez um alinhamento gigantesco para que a gente entendesse o que de fato faria sentido. Os desdobramentos das decisões. Então, quando a gente começou, por ser um relacionamento mais performático, eu morava em Porto Alegre na época, ela morava em Florianópolis, que é onde a gente mora atualmente. Eu precisava alugar uma casa aqui, eu pensei, por que a gente não aproveita e faz uma viagem? O sonho dela era conhecer a neve, e que droga, né? Muito frio.
O sonho dela era conhecer a neve, então eu falei, por que não a gente passar um tempo na Europa e curtir? Só que essa decisão, ela foi uma decisão baseada em performance, porque seria muito Em branding. exposição no trabalho, Seria muito brand a gente passar, então a gente foi pra trabalhar. trabalhar, enfim, foi pra viver, né? Porque a Foi vida pra- é isso, né? Na verdade, a gente foi com o intuito de que seria fácil trabalhar lá. No sentido de que, tipo, a gente ia conciliar ter uma viagem e atender nossos clientes. E Tipo, seguir a vida normal. a gente criou essa ilusão na nossa cabeça, onde Que a acho gente que não era ia querer viajar, né? 4 ou 5 horas de diferença de horário. Quando E a gente no ficava- Brasil era de manhã, lá já era tarde, a gente já tinha andado de manhã, um frio do caramba. E a gente começou a lidar com esses problemas de... E também a viagem, a gente pegou trechos que a gente não ficava muito tempo no lugar. Então a gente ficou pra Suíça, ficou 3, 4 dias. Foi pra Berlim, ficou 3, 4 dias. Foi pra Amsterdã, ficou 5, 6 dias. Foi pra Paris, Paris a gente ficou mais, Paris a gente ficou 10 dias. Então tu imagina, tu tem 3, 4 dias em Zurique, na Suíça. Tem que aproveitar, Tem que aproveitar. tem que andar, Tem que ir pra Berlim, tem que conhecer, andar. tem que conhecer. E aí a gente, Nas primeiras início de 3, relacionamento, a gente não conhecia direito um ao outro, porque a gente tava na performance da amizade. meses. Então, o que acontece, né? Dentro da paixão, a gente só mostra o melhor. E no namoro, o namoro ele é engraçado por isso, né? Porque tu pega o dia a dia, né? Tu pega o dia a dia não, perdão. Tu pega a parte boa, né? Então a gente se vê final de Exatamente. semana, a gente não Na época a gente precisa arrumar morava casa. antes, a gente morava em casas separadas, então mesmo que a gente ficasse juntos, tinham outras particularidades. Porque Exatamente. A gente, na verdade, uniu tudo. E a nossa viagem ela foi muito interessante porque Zurique foi muito legal, porque não tinha cozinha. Verdade. Berlim foi muito legal, porque não tinha cozinha. Amsterdã. Foi muito legal. A gente passou Natal em Amsterdã, dia 25, e foi pra Paris no dia 25 mesmo. A gente passou a virada do dia 31 em Paris. Foi tudo legal até Paris. Aí Paris, a gente pegou um Airbnb Paris. com cozinha. E aí foi onde desandou o nosso relacionamento, que daí foi onde as diferenças, elas gritaram de uma maneira. A expectativa que ele tinha comigo e a expectativa que eu tinha com ele foram totalmente quebradas, assim, e a gente não conseguiu... Destruídas. a gente não conseguiu encontrar um acordo. A gente não tinha essa maturidade que a gente tem hoje com um filho, depois de 4 anos que a gente se conhece. A gente não tinha isso. A gente estava muito no nosso corpo de dor, naquela dor latente de cara, você não vai fazer o que eu quero e você não vai fazer o que eu quero. Não, e detalhe, nós dois, a gente é do mesmo signo. Uhum, E além de tudo, nós dois sempre fomos extremamente mimados. Então a gente sempre viveu relacionamentos onde as pessoas eles faziam tudo coisas nós. pra nós. Então, Então, tipo, ela era acostumada com os caras fazendo as coisas pra ela, eu era acostumada as mulheres fazendo algo pra mim. E eu pensava, como assim ela não vai fazer algo pra mim? E eu falava, como assim ele não vai me levar pra comer? Era loucura, gente, muito engraçado, porque como ele tinha vivido relacionamentos onde ele era o centro, eu vivi relacionamentos onde eu era o centro. Então, se eu falei que eu não gostava de fazer nada de casa, eu e meus antigos relacionamentos, a gente não fazia coisas que eu ia ter que ir pra cozinha. E tudo bem. E isso se E eu era perpetuou acostumado no nosso início mega- de relacionamento, Sim, amor. e eu era. Ah, sim, funcionou exatamente o ponto importante. Porque nosso início de relacionamento, Ele fazia tudo que eu queria. a gente passou muito tempo. Muito tempo não, a gente passou até viajar só. Fazendo aquele. Só Só comendo Só fora. comendo fora, só comendo fora. Que era a minha realidade, gente. Em minha defesa, era a minha realidade. É, mas a realidade dela não era todos os dias. A gente tava se vendo todos os dias, comendo fora todos os dias. A gente tava apaixonado, bem doido, bem tudo. Gastando dinheiro a Só rodo. que, quando a gente foi pra Europa, a gente esbarrou numa realidade financeira também diferente. Extremamente. Onde a gente tava. Quanto? R$4? Nossa, não, a gente foi a 6,50. 6,50. Então a gente pagava em média, e eu, no caso, né, que organizou toda essa parte, Sim, porque eu eu só ign- sabia. eu sou Ele que só- organiza eu que tudo. organizei tudo, eu esqueci do fato de que a gente estava indo na virada do ano. Então, Tudo a muito gente caro. pagava em média de 700 a R$1.000 as diárias. Então era um gasto já muito alto.
e mais comer E fora a gente tava ganhando em real, trabalhando e ganhando em real. e ganhando em real. Então era uma matemática, ela não estava fechando. Então isso é uma coisa também que contribuiu para o desgaste da relação, que era esse desalinhamento de que ela queria muitas vezes aproveitar e curtir, e a minha cabeça era, nossa, meu Deus, Tem eu que tenho que pagar as trabalhar. coisas, tem que trabalhar, tem que pagar, tem que pagar, tem que O patrimônio, o patrimônio baixando, o indo pra- patrimônio baixando e tendo que tirar das aplicações, e tendo que isso. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. E essa falta de alinhamento antes, então, tipo assim, ó, como é que vai funcionar? E é muito engraçado, né, amor, a gente olhar pra trás e ver que, nossa, dá pra fazer tanta coisa diferente. Muito. Quer dizer, dá pra fazer diferente, dá pra fazer, acho que praticamente nada igual. Acho que, Sim, tanto que a gente se comprometeu que daqui a pouco, assim, em algum momento, a gente vai fazer o percurso que a gente fez e a gente vai num tempo menor. fazer uma neutralização ali de tudo que a gente vai viver novo, né? Justamente porque dá pra super fazer diferente. Nossa, tudo. E E eu hoje vejo. a gente tem outra Não, cabeça. hoje a gente tem. Hoje a gente é outra pessoa. Não, eu acho que esse é um ponto que falar em relação a. E o término nos fez, né, a gente? Eu acho que é isso, sabe? É a gente entender que não era nem sobre o que ela fez de errado pra mim ou o que eu fiz de errado pra ela, sobre nós sermos errados. Exatamente. Nós, como seres individuais, Trabalhamos éramos numa pessoas perspectivas erradas. erradas. A forma que a gente estava enxergando a vida, ela na perspectiva dela de que tudo era sobre ela e eu na perspectiva tudo sobre mim, é completamente o oposto de que, porque hoje eu realmente faço pra ela e ela faz pra mim. Uhum. Então acaba sendo complementar. Então quando a gente se viu dentro daquela realidade de que era completamente diferente dentro das expectativas, a gente entrou num lugar de brigar todos os dias. E aí eu quero trazer um gancho e uma piada e um fato de que analisem tudo que vocês escutem na internet, na vida e principalmente aquelas crenças prontas. Sofrer em Paris é diferente. Gente, sofrer em Paris só é mais caro. Exatamente. Não tem. Eu prefiro chorar em Paris. Eu vou te dizer sinceramente, não prefira. Porque tu vai chorar. vai chorar no euro a 6. Vai chorar pagando 6 para 1. É muito ruim porque tu sofre duplamente. Porque tu sofre com a ideia de estar sofrendo, que já é ruim. Tu sofre daí com a ideia de estar sofrendo num lugar onde era pra tu estar feliz. E aí tem mais terceiro ponto que é: eu tô sofrendo num lugar que era pra estar sendo feliz e ainda assim tô pagando mais caro do que eu pagaria onde eu moro. Então, é muita emoção ruim, é muita sobrecarga. Então, quando a gente acabou tomando a decisão de terminar... E a gente não tá falando que não é legal viajar, gente. Não. Pelo contrário, a gente tá falando que dentro da nossa história, os erros que se você tá iniciando um relacionamento, ou se você tá buscando ter um relacionamento, ou se você tá dentro de um relacionamento que já é duradouro, é observar se você não está cometendo esses erros dentro do teu relacionamento ou do que você tá esperando do outro, que é a imaturidade, é você ter um desalinhamento de valores, é você ficar se precipitando, criando expectativa do outro, é você realmente viver de performance. Esses são erros que eles podem ser cometidos dentro de um relacionamento de 2 meses, de 4 anos, de 10 anos. Se você tem imaturidade e tá viajando, tu pode até anestesiar aquilo ali. Só que se você não curar essa ferida, se você não aprender a se livrar dessa performance, a aceitar que o outro não é o que você tinha de expectativa realmente, você vai realmente construir um relacionamento sólido. Um relacionamento que, além de durar, ele é gostoso. Ele tem desejo, ele não se baseia em segurança e satisfação pro outro. Porque o que a gente vê, né? O homem, ele é a segurança e a mulher em beleza. Só que daí, no final, eles estão dentro de um relacionamento onde a pessoa vive fora o dia inteiro, quando se encontra, troca meia dúzia de palavras e tchau.
Eu acho que isso é uma coisa que não é tanto a pauta, mas eu quero trazer, que é a questão de como a gente decidiu essa relação. Que não era sobre eu ficar com a carga só de trabalho e ela ficar com a carga da casa. Isso foi uma coisa que no início a gente tinha até mais uma ideia em relação a isso. Essa ideia mais de o homem ser o provedor, a mulher, mesmo ela não sendo a pessoa que iria cuidar da casa, mas ela não teria essa carga. E ela continua não tendo essa carga. Mas a decisão de nós estarmos hoje juntos também partiu da ideia e acabou se desdobrando no trabalhar junto. Porque realmente a gente enxergou que era muito mais coerente para a nossa vida como a gente escolheu viver de fato, né? E eu acho que o que atrapalhou muito também são as questões de comparações, são as questões de ouvir as outras pessoas, são as questões de não ouvir as outras pessoas do dia a dia, porque a gente não era pessoas de ciclos de amizade que Mas interferiam. comparações mentais que a gente tinha, entende? Então, porque quando a gente tem uma base do que é algo que a gente levou para a vida inteira, é muito difícil a gente entrar num relacionamento que é completamente diferente do que a gente está acostumado e não comparar. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, ele também. A gente não tinha como não comparar com os nossos antigos relacionamentos. E às vezes você tá dentro de um relacionamento de mais tempo e ainda assim tá comparando tu com o teu relacionamento lá atrás. E é muito doido. Esperando que ele seja. Não, porque me veio, desculpa te interromper, vida. E é muito maluco, porque se vocês escutam a gente falando, os antigos relacionamentos pareciam muito mais confortáveis. Uhum. Porque Fazer um pelo outro? Sim. serviam a gente. Exatamente. Tipo assim, pô, Por que não voltar com o antigo relacionamento, sendo que a gente tava tendo que se crescer? mudar. Porque é isso, crescer. É exatamente isso. É o crescimento. É. Com nós dois juntos, a gente crescia. Nós dois Ah. separados dentro dos relacionamentos que a gente estava acomodado Não e crescia. acostumado, não crescia. Então, não tinha conversa difícil, Não tinha conversas. não tinha conversa, principalmente difíceis. Não tinha diálogos onde a gente repensava sobre nossos comportamentos, nossas ideias, nossa forma de viver e de pensar. E acabou que, simplesmente, em algum momento, a gente percebeu que o que realmente dá sentido na vida é um relacionamento onde tem crescimento. Mas isso a gente só teve quando a gente ficou distante, separado. Mas isso, e não é o crescimento de... Financeiro. Sabe aquela... Não é só esse, né? Mas não é aquele crescimento de, sabe, seja melhor 1% todo dia. Aquela coisa de... A gente é anti-performance, galera. Total. A gente é o crescimento de qualquer coisa. Desde uma coisa de... Crescimento por exemplo, intelectual. uma coisa legal que eu acho que a gente pode trazer em relação ao crescimento é a questão de... Essa última semana a gente falou, amor, vamos fazer um trato? Vamos manter a casa arrumada? Porque a gente organiza a casa e bagunça a casa com muita facilidade. Então, é um pequeno progresso? Mas é isso. Estamos progredindo, estamos sendo melhores. Não é só questão de melhorar no trabalho, fazer mais dinheiro. Sim, é o olhar, é treinar o nosso olhar para ter satisfação, bem-estar e qualidade de vida numa vida que finalmente faz sentido. No dia a dia. Exatamente. Porque aqui nesse canal, você só vai ver e aprender sobre viver o agora, construindo uma vida que finalmente faz sentido. Que foi o que a gente entendeu dentro desse término, dentro desse afastamento. E a gente graças ficou mais de um a Deus, ano longe. E graças a Deus a gente tinha um vínculo, que foi o Vicente, que acabou que nos conectou novamente, porque a gente tinha que se ver, a gente tinha que conversar sobre, e aí acabou que dentro dessas pequenas sementes dos nossos encontros, a gente não, né? Porque eu que tava errada, eu que tinha que errei pro moleque. Eu errei pro moleca, eu tinha que reconquistar ele, então dentro dessas pequenas sementes de encontro, eu fui voltando a fazer o que fez ele se apaixonar por mim, que é toda essa
esse entusiasmo, essa alegria, esse conhecimento, Essa essas leveza conversas. da vida. Porque, Leveza da porque eu vida. sou uma pessoa que tem uma tendência a me acomodar muito fácil. Então, eu sou uma pessoa muito, muito pragmática, assim, em termos de rotina. A gente mora na beira da praia, nosso condomínio aqui tem saída pra praia. Ela que me puxa pra praia, ela que me puxa pra piscina, porque eu gosto de ficar em casa. Eu que puxo pra treinar, eu que puxo pra tudo. Hoje em dia pra treinar eu tô bem. Mas foi quem começou? Não, tu começou, com certeza. Méritos teus, né? Então, assim, essa distância, ela nos ajudou muito a gente se lapidar como pessoa. E como ela falou, né? Ela correu atrás disso e eu também precisei parar e olhar pra mim e entender que pra entrar num relacionamento novamente, precisavam de bons acordos, precisavam de uma troca, precisavam de todo o alinhamento que a gente não fez antes, a gente fez agora. E a gente alinhou Muito bem. cada Antes. detalhe. Tudo que a gente Extremamente. hoje vive, a A gente gente vai- só melhora. Mas a gente já entrou num lugar que se a gente seguisse o resto da vida naquele acordo, tava pago. Uhum. Porque já estava feito aquele acordo que era lógico, a gente vai mudando com o tempo. Por exemplo, eu particularmente me tornei uma pessoa que, por amar, agradar ela, me tornei uma pessoa que cuida mais das coisas de casa, que treina o meu olhar para isso, que era uma coisa que eu não era ligado. Não foi um acordo que a gente fez em relação a isso, mas uma coisa que eu fui desenvolvendo pelo prazer de ver ela bem. E isso vai aí um conselho para os homens que acham que vão se tornar menos homens quando lavam a louça ou qualquer coisa do tipo. Pelo menos aqui em casa, a minha experiência é que quando eu lavo a louça, quando eu faço as coisas, quando eu facilito a vida, não digo dela, porque eu acho que é muito, eu acho uma porcaria dizer que tipo, eu facilito a vida dela como é obrigação dela da casa. Mas quando eu pego junto com ela em mais coisas, mesmo tendo mais agarrado no trabalho e ela ficando mais com o nosso filho no dia a dia, ela fica muito feliz comigo, ela fica mais relaxada, Transo mais. transa mais e eu fico mais feliz, porque no fim é isso, né? Então acho que assim, tem muitas coisas que... Acho que o ponto principal, na verdade, não sei nem dentre muitas coisas, o ponto principal que a gente poderia dizer de lição maior é que façam bons acordos desde o começo e se vocês não estão bem dentro de um relacionamento, Faça esse acordo. façam um acordo. Tudo é sobre acordos. Mesmo que sejam difíceis de chegar numa conclusão, porque, por exemplo, eu e o Felipe, quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa alinhar, às vezes a gente conversa por 4, 5 horas. A gente precisa conversar até fazer sentido. E não é perfeito. Às vezes a gente discute, não é às tipo, vezes a gente se irrita. amorzinho, não. Às vezes a gente bate de frente, discute, se irrita, nunca xinga, nunca nunca aumenta nada, o tom, nunca se xinga. mas nunca se chama, tipo, de nomes, então Nunca. é sempre amor, porque Mas o tom aumenta. o tom aumenta. Dá pra gente ver que a pessoa fica tá irritada. irritado. Nós dois temos esse... Eu sou mais calma até em relação a isso. Mas quando corrigido, nossa, eu fico mais arara, assim, fico mais... E trazer isso para as pessoas que não é uma conversa, tipo assim, nossa, decidimos agora sentar. Então, meu amor, olha só, a gente precisa... Não! Acontece em relação a um ponto que ela trouxe de que, nossa, amor, tô cansada disso, ela fala pra mim. Tá, beleza, e qual que é a solução? Ai, que não sei o que papá. Pô, aí eu já não gosto, aí a gente já começa a debater. E a gente só para de conversar de fato quando os dois entendem algo. Os dois realmente entendem. Ou a gente encontrou a interseção, ou a gente optou que vai ser de um jeito ou de outro. Isso. Tem essas 3 opções. Isso. Ou vai ser do meu, ou vai ser do dele, ou a gente vai encontrar um caminho do meio. Exatamente. E existem coisas que eu vou ceder, óbvio. Existem coisas que ele vai ceder, óbvio. Existem coisas que a gente vai encontrar uma solução nova, que vai ser boa. Então, eu acho que... Por isso que nesse canal, a gente não é extremista em nada. Não tem regra aqui, gente. Não tem regra em A relação gente a só- tem que ser assim. A gente tá compartilhando Pra vocês pensarem, refletirem e encontrarem. individualmente. É óbvio que tem técnicas, como por exemplo a CNV. A CNV é uma das coisas que pra mim faz muito sentido, justamente porque eu tinha muita dificuldade de comunicação.
Como que eu era no início do relacionamento, amor? Quando a gente Horrível. terminou. Horrível. Eu só brigava. Ela não... É muito louco, porque eu aprendi, eu não sei aonde, a sempre cuidar todas as coisas que eu falo. Eu sempre controlei muito bem as minhas emoções em relação a... putz, Muito, gente. Dá muita raiva. posso querer matar a pessoa, mas eu não falo nada que eu sei que Vai ser- depois eu vou me arrepender. Nossa. E isso foi uma coisa que eu sempre brinquei, que é, amor, tu precisa ter um filtro entre o cérebro e a língua. Precisa ter um E eu filtro. não tinha, gente. Ela nossa. simplesmente falava tudo que vinha na telha. Vergonha E alheia. tanto que a gente Tudo. terminou por isso, né? Por coisas que acabou acontecendo de ela falar e ela se arrependeu. E eu falei pra ela assim, eu saio dessa relação sem te falar absolutamente nada Que eu tô pensando. do que eu tô pensando, porque isso não importa. Então ela queria que eu retrucasse, enfim, então... Eu queria que ele brigasse comigo, que ele me xingasse também. Que eu tava xingando ele queria que ele me xingasse pros dois ficarem no mesmo nível. E aí, no fim, foi exatamente por esse ponto que acabou tendo que ela correr atrás em relação a isso, porque ela acabou saindo numa posição que não ficou favorável pra ela. E aí realmente, eu precisei me Mas lapidar e treinar. mas Por isso que logicamente... eu uso hoje muito da CNV, que é o que acontece, o que tá acontecendo, um fato, como eu me sinto e como a gente pode melhorar. Mas eu acho que o grande ponto também de reforçar em relação a essa questão é que a responsabilidade do término não é só dela, é de ambos. Ela que deu, é como se fosse assim, ela que deu a facada final na relação que já estava muito ruim. Sim, a gente Ela já tava foi- assim. Ela foi o reflexo. Por que que hoje ela também tem um filtro maior em relação às coisas? Porque hoje ela não tem situações que fazem ela se colocar numa posição de ter que me xingar e brigar. Porque ele tá entendeu? me ajudando. Exatamente, porque a gente tem A gente uma não tava convivência performando, incrível. A gente não tava tentando performar o que o outro tava tentando de expectativa. Não. Ele me ajuda, eu ajudo ele, a gente cresce juntos, a gente discute sobre coisas que estão desalinhadas pra gente alinhar, porque é nós dois contra o problema. Sempre. Acho que acho que essa é a grande lição para fechar o vídeo, é vocês entenderem. É vocês contra o problema. Se coloquem assim, ó. Vocês dois olhando pro problema. Nunca o problema no meio dos dois. Porque quando tem um problema no meio dos dois, cada um vai enxergar de um lado, cada um vai ter Adoro essa uma ideia. diferença. Porque quando eu tô olhando daqui o número 6, a outra pessoa que tá do outro lado tá vendo 9. Mapa não é território. Amo essa ideia. Mas foda. Então, eu acho que por hoje é isso. E isso se desdobrou para fechar num Uhum. ponto, é que toda essa construção, desde o nosso término, essa lapidação, tudo que a gente passou se desdobrou para nós trabalharmos juntos. Sim, inclusive o próximo vídeo que a gente vai deixar aqui. Aqui em Vai algum lugar, né? Por que que a gente começou esse projeto? O que que aconteceu pra gente começar? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, se você vai conseguir aplicar o que fez sentido e principalmente te motivou a ter mais pensamento crítico, questionar e se motivar pra viver uma vida que realmente faz sentido, continua aqui no nosso canal, se inscreve, dá like, comenta, beiriri, bororó, vocês sabem como é importante pra gente que tá crescendo aqui no YouTube. Beijo no coração, Beijo. fiquem com Deus, Valeu. tchau. Mua.